Hi there, how are you doing, guys? I hope you are all fine. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, pessoal, encontre aquele lugarzinho tranquilo, organizem o seu material, né? Vamos começar a nossa aula de língua inglesa de hoje, né? Para poder desenvolver mais as nossas competências comunicativas aí. Pessoal, então olha só, na aula de hoje a gente vai aprender sobre expressões idiomáticas, né? E praticar novo vocabulário a partir da leitura de um texto. Mas antes disso, eu tenho algumas perguntas a fazer para vocês, pessoal, sobre comida, sobre hábitos alimentares, tá? Então, olha só. Do you like eating a lot? Você gosta de comer bastante? Né? E what kind of food do you like eating a lot? Junk food or healthy food? Que tipo de comida que você gosta de comer bastante? Né? Comida junk food, né? Que seriam aquelas besteiras como salgadinhos, doces, né? E assemelhados aí, ou healthy food, comida saudável, né? Verduras, legumes. Que tipo de comida você prefere comer? Então, vou dar um tempinho para que vocês respondam em inglês essas perguntas e já já a gente retorna. E aí, pessoal, já resolveram as questões? Vamos então às nossas expectativas de resposta. Pessoal, para a pergunta Do you like eating a lot? A resposta poderia ser Yes, I do or No, I don't, né? Poderíamos utilizar então as short answers para poder responder. E para o caso de What kind of food do you like eating a lot? Junk food or healthy food? É só repetir uma dessas palavras. Junk food para aqueles que gostam de comer mais as besteiras, como hambúrgueres, batata frita, pizza, todas essas comidas que a gente sabe que são muito gostosas, mas têm um valor nutricional menor, né, pessoal? Ou a healthy food, que são as comidas aí, né, pessoal, mais elaboradas, com alimentos in natura, né, pessoal, menos processados e que fazem melhor para a nossa saúde, fazem bem à nossa saúde. Então, pessoal, nós leremos um texto agora a respeito desse assunto, tá? Para depois a gente ter uma pequena discussão a respeito. Size matters. When eating just one is just impossible. A big appetite equals a big meal, right? What about a small appetite? A small meal will do. Researcher Brian Vansink of the University of Illinois says the size of our meals may depend on the size of the package. That is, we overeat most when we buy a larger container. Brian is the director of the Food and Brand Lab, where a number of experiments have been developed. In one study, they gave free popcorn, large or extra large, to people attending a movie to see how much they would eat.
Hungry or not, those who were given the larger size ate 39% more than those with smaller bags. In another study, he gave people a bag containing 114 chocolate sweets for a TV snack. On average, people took 63 pieces, but when given a bag 3 times bigger, people took on an average of 103 pieces. The bigger the bag, the more people ate. This doesn't mean you have to stop buying food in family size though. But if you do, it's like putting a cat among pigeons. Who will be able to make you stop munching? Just remember that next time you find yourself eating like a horse, it might be worth changing the size of the container and consequently the size of the portion. You may be surprised the next time you weigh yourself. Bom, pessoal, então esse texto aqui, ele trata a respeito de hábitos alimentares, né? Trata da pesquisa que foi feita pela Universidade de Illinois, né? Um pesquisador foi tentar descobrir aí a causa pela qual, né, as pessoas, qual é a quantidade que as pessoas comem, né? Se elas comem bastante ou muito e do que isso depende, né? Então ele descobriu algumas coisas a respeito aí dos hábitos das pessoas. Vamos ver se a gente realmente compreendeu bem o texto, resolvendo algumas questões então relacionadas, pessoal. Então a primeira questão que a gente tem a respeito do texto é o seguinte: According to the text, why do people eat more from bigger packages? Então, de acordo com o texto, por que as pessoas comem mais de pacotes maiores? Quando as pessoas têm contato com pacotes de comida maior, eles tendem a se comer muito mais também, né? Por que isso ocorre? Segunda questão. What do you understand about the title, Size Matters? When eating just one is just impossible. Né? O que você entende sobre o título, né? Size Matters? Tamanho importa. Quando comer apenas um é simplesmente impossível, tá? Então, a referência ao que no texto que faz, né, esse título, né? Por que ele tem esse título? Como você entende isso? Questão 3. How can you explain this sentence? You may be surprised next time you weigh yourself. Né? Como você pode explicar essa frase? Você pode se surpreender da próxima vez que se pesar, tá? Nós vamos dar um tempinho para vocês, então, resolverem essa questão e logo a gente volta aí com as expectativas de resposta. E aí, pessoal, conseguiram responder as questões? Vamos ver se vocês acertaram, então? Olha lá. Gente, então, para a primeira pergunta, according to the text,
Why do people eat more from bigger packages? Né? Então, de acordo com o texto, por que as pessoas comem mais de pacotes maiores? A resposta é a seguinte: because they see them as cheaper, né? Porque eles veem esses pacotes maiores como mais baratos. Porque olha só, pessoal, vocês provavelmente já passaram pela seguinte situação, né? Ah, você gostaria de batata extra por R$1 a mais? Né? Você acha que aquilo é vantajoso, você acaba comprando o pacote maior porque o custo dele não é tão elevado em relação ao pacote pequeno ou pacote médio. Então, acaba que você consome mais também, né? Questão 2. What do you understand about the title Size Matters when eating just one is just impossible? Como você entende esse título? Então essa questão é pessoal, né, pessoal? Vocês podem falar ali que, eu entendo que a relação, né, que é explorada no texto do tamanho dos pacotes que leva as pessoas a comerem mais, né? Você pode falar alguma coisa nesse sentido. É claro que em língua inglesa. Lembre-se, pessoal, que para desenvolver suas respostas, vocês podem também utilizar dicionários ou motores de tradução e levar aí, então, ao professor aí de referência seu para poder corrigir isso, né? A prática que leva à perfeição. E é bom que vocês façam desta forma mesmo, tá? Então, uma resposta que poderia ser, né, em inglês seria: Oh, I understand that it is regarding the relation between the size of the container and how much a person eats. Eu entendo que isso tem relação com o quanto uma pessoa come e o pacote, né, o tamanho do recipiente. Deixa eu chamar a atenção para a palavra container. Não é container daqueles vagões de tanque, né, que a gente vê aí nas aduanas, aí nos portos, pessoal. Container em inglês é a palavra para recipiente, tá ok? Né? O lugar onde se coloca ali o alimento, tá ok? E a 3, pessoal, how can you explain this sentence? You may be surprised next time you weigh yourself, né? Então, aqui a pessoa, né, o sentido é you can lose your weight if you eat small packages, né? Então, você pode perder peso se você comer, né, de pacotes menores, porque a tendência é que você coma menos ao comprar pacotes menores de comida, tá ok? Gente, então, a gente vai falar aqui, né, de 2 expressões que foram utilizadas ao final do texto, pessoal. Expressões que não podem ser traduzidas diretamente do inglês, sob pena de a gente não entender absolutamente nada, né? São expressões idiomáticas, os idioms, né? Então a gente tem aqui, né, um exemplo. Quando você diz que algo custou os olhos da cara, quer dizer que custou muito caro. Você conhece uma expressão em inglês com significado semelhante? Né? Então, quais são as expressões em inglês que você conhece, pessoal, para vocês responderem aí, que tem significado semelhante a custou os olhos da cara? Algo que não é o sentido real, o sentido conotativo da frase, né, pessoal? Aliás, não é o sentido denotativo, é o sentido conotativo, né? Uma figura de linguagem, uma expressão, né? E a questão 5 que nós temos aqui, observe essas expressões retiradas do texto. It's like putting a cat among pigeons. And eat like a horse. O que elas significam? Então a gente tem essas 2 expressões retiradas dos parágrafos finais do texto, né, gente? It's like putting a cat among the pigeons, que traduzido diretamente seria como colocar um gato entre os pombos. E eating like a horse, né, que é comendo como um cavalo. O que de fato elas significam? Quais são as correspondentes que nós teríamos em língua portuguesa para elas? Ok? Vou dar um tempinho para que vocês solucionem essas 2 questões então e logo a gente volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver as questões 4 e 5? Vamos então às respostas? Olha só, gente. Então, vocês conhecem alguma expressão semelhante a custou os olhos da cara em língua inglesa? A gente tem algumas, né, pessoal? Expressões que a gente pode utilizar que são expressões idiomáticas. Tem algumas que têm a tradução direta e que também são utilizadas em língua portuguesa, como ter borboletas no estômago, quando a gente fala que está nervoso em língua portuguesa, também é a mesma coisa que a gente utiliza em língua inglesa, né? Butterflies in the stomach, né? E tem algumas que não podem ser, né, traduzidas aí diretamente, pessoal, porque a expressão idiomática ela tem uma origem cultural muitas vezes e a gente tem uma expressão em língua portuguesa e outra expressão em língua inglesa diferentes na maneira como são, né, na estrutura, nas palavras que são utilizadas, mas que tem sim a mesma mensagem, tá? A gente vai ver algumas na sequência. E aqui, ó, na questão 5, observe essas expressões. It's like put a cat among the pigeons and like eating like a horse, pessoal, né? A gente tem aqui perturbar a ordem, né, que seria colocar um gato entre os pombos, seria, né, esse o sentido, e eating like a horse seria comer demais, né, eat too much, né? Então, esse seria o sentido dessas expressões idiomáticas aí, tá ok? Então, gente, o assunto da aula de hoje, então, são os idioms, as expressões idiomáticas, tá? Então, idiomatic expressions, né, são expressões que são compreendidas ao todo e não palavra por palavra. Então, vocês devem entender elas como blocos de significado, né, pessoal? Não traduzir palavra por palavra, tá? Existem várias expressões idiomáticas no Brasil, como, por exemplo, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Em outros países, esse fenômeno cultural também ocorre, né? Vocês veem o exemplo aqui, né? Butterflies in my stomach is the same as feeling nervous, né? Borboletas no estômago é o mesmo que se sentir nervoso, tá ok? Pessoal, então para a gente praticar o nosso conhecimento aí a respeito dessas expressões idiomáticas, temos mais uma atividade aqui, olha só. Write the meaning of these idioms, né? Então, escreva o significado desses idioms, dessas expressões idiomáticas. A primeira aqui, gente, é piece of cake, né? O que uma pessoa em língua inglesa quer dizer quando ela fala, oh, this is piece of cake, né? Isso é um pedaço de bolo, né? O que isso quer dizer? Quando alguém diz take it easy, né? Qual que é o sentido? Qual que é a mensagem que se entrega? Quando alguém diz hate the sack, né? Qual que é o sentido dessa expressão idiomática? Go bananas, né? Quando alguém go bananas em inglês, o que isso quer dizer? On cloud nine, né? On cloud nine, quando uma pessoa diz aí na nuvem 9, o que isso quer dizer, né? E couch potato, né? Couch potato também, qual que é o sentido dessa expressão idiomática? Então eu vou dar algum tempo aí para que vocês pesquisem a respeito e venham com as respostas então para a nossa conferência logo na sequência, pessoal. Até mais!
E aí, pessoal, fizeram uma pesquisa? Conseguiram descobrir o significado das expressões idiomáticas do nosso exercício? Então vamos às respostas, pessoal. Olha só, quando alguém diz piece of cake em inglês, quer dizer very easy, algo que é muito fácil de ser feito, algo que é muito fácil, tá ok? Quando alguma pessoa diz take it easy, o sentido é o mesmo que relax, rest, né? Relaxa, descansa, take it easy, tá? Quando alguém diz em língua inglesa hit the sack, I'm gonna hit the sack, é o mesmo que eu vou dormir, né? I'm going to my bed, eu estou indo para minha cama, né? I'm gonna hit the sack. Quando alguém diz em língua inglesa go bananas, he went bananas with the problem. Ele foi, né? Ficou bananas com o problema, né? Então, to become extremely angry, ou mesmo que ficar extremamente nervoso, com muita raiva, né? Muito furioso, na verdade, a palavra, tá ok? On cloud nine significa very happy, então quando alguém diz I'm on cloud nine, né? Então, a pessoa está dizendo ali que está na lua 9, quer dizer que, na lua 9 não, desculpa, na nuvem 9, quer dizer que a pessoa está realmente muito feliz, tá? E a couch potato, né, pessoal, é o mesmo que a lazy person who watches too much TV, uma pessoa preguiçosa que assiste muita TV. Tanto que o significado é uma batata de sofá, couch em inglês é sofá, tá ok? Então, se vocês acertaram aí, ou chegaram próximo desses significados, maravilha, acertaram certinho a questão. Gente, então para a gente continuar explicando, né, entendendo aí, o sentido aí das expressões idiomáticas, para a gente praticar mais o significado delas, choose one idiom you already started studying and draw something that represents it. Be creative, né? Então, olha só, a gente vai mais uma vez trabalhar com os dotes artísticos de vocês, pessoal. Escolha uma expressão idiomática que você já estudou e desenhe algo que represente essa expressão idiomática. Seja criativo. Vou dar algum tempinho para que vocês possam desenvolver esse trabalho e já a gente volta. E aí, pessoal, já fizeram um desenho? Né? Eu espero que sim, né? Compartilhem aí com seus pais, com seus irmãos, com os colegas aí durante a aula, talvez pelo Meet, né? Aqueles que estão podendo fazer as aulas aí online. Gente, então olha só, o foco da nossa aula hoje vai trabalhar com expressões idiomáticas, né? Expressões idiomáticas são expressões, né, frases que devem ser entendidas em blocos, porque não é possível fazer uma tradução direta delas, né? Não faria sentido para a nossa língua. Lembramos mais uma vez que são aspectos culturais do idioma que, para serem
completamente entendidos, há necessidade de uma certa imersão, ler muitos textos para você entender de fato como eles utilizam essas expressões idiomáticas, né, pessoal? Assim como nós temos as nossas também em língua portuguesa, né, pessoal? Que não podem também ser entendidas ao pé da letra, né? Imagine-se que um estrangeiro está tentando aprender a língua portuguesa e ouve coisas como o pois não, que quer dizer sim, e o pois sim, que quer dizer não. Né? Você já parou para pensar na nossa língua, como também há algumas coisas que a gente fala que não fazem muito sentido? Quando, por exemplo, a gente diz que algo não faz sentido, diz que algo é sem pé nem cabeça? Né? Então é basicamente assim que ocorre, tá? E há necessidade de muita leitura de imersão para entender isso mesmo. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Né? A gente falou então sobre expressões idiomáticas, né? Os idioms. Nos vemos no nosso próximo encontro aí. Até breve. See ya!